Olá, meu amigo morador, sou Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos Copacabana. Nós estamos dando início aqui a mais um canal de relacionamento com você, que acompanha através das redes sociais, pela internet e participando das nossas reuniões, que é esse podcast Alô Copacabana. E hoje nós vamos tratar aqui como primeiro assunto desse primeiro podcast, um assunto muito importante, né, que está sempre em voga, que é a questão da segurança, investimento na segurança. E aí nós estamos falando da segurança dos condomínios. E para falar sobre isso aqui, nós vamos estar aqui com dois convidados, que é o Caio e o Lucas, que é da Gabriel Tecnologia, uma empresa, e eles vão poder depois falar mais sobre isso. É uma empresa de prestação de serviço, de monitoramento de câmeras. Eles vão poder vão falar bastante sobre isso e falar da importância de a gente se preocupar com isso. Principalmente você que é síndico, né, que está preocupado com a segurança do seu prédio, com a sua própria segurança. E eu já vou fazer aqui já um agradecimento pela presença do Caio e do Lucas. Caio, por favor, suas considerações. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos, é um prazer estar participando aqui com vocês. Hoje a gente já tem uma parceria com o Horácio e com a SAC, já tem praticamente um ano, e é muito importante a gente falar dessa questão da segurança e utilizar a tecnologia para fazer isso, né? Então, hoje já existem várias ferramentas que a gente usa de tecnologia no nosso dia a dia, para educação, para esporte, para mobilidade, mas acho que para segurança a gente usa pouco do que a gente pode ainda. Então a ideia da Gabriel é um pouco disso, trazer a tecnologia para a gente se sentir mais seguro, não só no nosso condomínio, mas no nosso dia a dia, na rua, no nosso ir e vir, no lazer. É um pouquinho disso que a gente vai falar um pouco hoje. Perfeito, maravilha. Lucas, muita gente acha que, meu Deus, mais uma despesa para o condomínio. Não é despesa para o condomínio, é investimento, né? E não é só para a segurança do condomínio, é para a segurança também do entorno, né? Fala um pouquinho para nós aí também. Exatamente, né? Quando a gente fala de segurança, a gente entende muito, eu vou ter um custo. Na verdade, não, você está investindo para que você possa ter alguns benefícios. E aí, muitas vezes, a gente entende que a segurança ela é apenas em relação a roubo, a um furto, algo desse tipo, mas a gente já ajudou em diversos casos. Por exemplo, idosos com Alzheimer que tinham se perdido, a gente conseguiu ajudar a mapear onde a pessoa se encontrava. A gente conseguiu, por exemplo, muitas vezes mostrar com provas que a empresa que disse que tinha entregue uma encomenda não tinha ido no local. Então, assim, a segurança ela contempla diversas coisas e a Gabriel ela consegue, com a tecnologia, auxiliar nessas investigações, nessas análises de ocorrência e facilitar o trabalho das forças públicas. Então, de fato, a gente consegue trazer uma pluralidade muito grande em relação aos condôminos, aos moradores e, claro, facilitando um pouquinho a vida dos síndicos também. É muito bom, você chamou a atenção para um aspecto importante, que é as diversas implicações, né, que esse tipo de investimento, desse serviço que vocês oferecem, pode trazer, né? Você falou da questão do idoso que se perde, na questão, eu como advogado que sou, já tive questões de prédio, com divergência, questões de entregas de mercadoria, né? Infelizmente hoje, com as compras, né, pela internet é uma realidade, que já está aí. Então, todo condomínio que você chega tem lá mercadoria lá, que vem das mais variadas entregadores. Quase não saiu. E realmente aí começa a ter problemas. Entreguei, não entregou e tal. Aí existe a questão da responsabilidade civil do condomínio e tal. Aí realmente a questão das câmeras lá é de suma importância, para poder exatamente para você dirimir aí essas situações que acontecem. Agora, o serviço de vocês é que alguns síndicos falam assim, não, mas eu já tenho monitoramento de câmera lá no meu prédio, eu vou ter que contratar um outro. Não, o serviço de vocês ele vai muito além disso, né, Caio? Exato. Fala um pouquinho pra gente. Exato, Horácio. É bem importante a gente ressaltar, porque assim, quando a gente fala hoje de segurança especificamente, a gente sempre trata isso como camadas. Então você tem diversas camadas para você levar mais segurança. Você tem o prédio que coloca gradil, você tem cerca elétrica, você tem concertina, é o prédio que tem porteiro 24 horas, alarme, etc. O que a gente chama de camalhão, que está exposto aqui. Está aqui o camalhão aqui. Ele é mais uma camada de proteção para o prédio e o grande diferencial dele, que além da proteção para o prédio, essa camada ela ultrapassa a região do teu condomínio, a região de onde você mora. A gente consegue entregar para vocês uma sensação de segurança em qualquer lugar dentro da nossa área de atuação. Justamente por conta da tecnologia hoje, que a gente consegue interligar
todos os pontos, então, para trazer em números, né? Então, hoje a gente tem aproximadamente 4.000 câmeras voltadas para as ruas do Rio de Janeiro, focadas ali na Zona Sul e agora, desde o início do ano aqui de 2023, na Tijuca. A nível de comparação, né? Então, quando a gente olha para as câmeras do Centro de Operações do Rio, eles têm 800 câmeras para olhar em toda a cidade. A gente está falando mais do que o dobro disso, Perfeito. Principalmente focado na parte da Zona Sul, que é onde a gente começou de fato. Então a gente consegue agregar um valor muito maior, não só para o síndico, mas para o morador, para o funcionário do prédio, todo mundo que frequenta aquela região como um todo, os comerciantes e tal. Você consegue trazer essa sensação maior de segurança, até pela ostensividade de como é o formato da câmera, chama mais atenção. Então você consegue agregar muito mais ao prédio, além do que só o monitoramento em si. Então é uma camada a mais para o condomínio, para o morador. Perfeito, bem colocado. Lucas, eu acho que uma coisa que é bastante interessante que eu consigo, nessa parceria que nós temos já faz um ano, nossa, passou um tempo, né? Nossa, de um ano, que eu acho que eu considero assim que é um diferencial, é a questão daquele conceito de... Está na Constituição, que é o 144 da Constituição, que diz que, né, a segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, os condomínios, eles podem e devem contribuir também nisso. Eu recentemente houve uma mudança no batalhão lá de Copacabana, no 19º, onde eu falando lá com o policial que é responsável pela sala de crise, que é exatamente onde tem as câmeras, uma das propostas que eles têm é exatamente de chegar e fazer links, né, com condomínios, com shopping, com galerias, exatamente com o objetivo de aumentar esse leque, né, dessa malha, vamos chamar assim, nessa malha de segurança, né, e o que eu acho que é bastante interessante de vocês é que a proposta é proliferar esse sistema de forma que você crie um cinturão de monitoramento, porque o bandido, quando ele vai, de repente, assaltar um prédio ou uma loja, não importa, quando ele chega ali, ele já se prepara, né? Ele bota o boné, ele já viu que tinha uma câmera lá, então ele se esconde, mas só que ele veio, se deslocou até aquele local onde ele cometeu o crime. E ele, às vezes ele nem sabe, mas ele já foi captado numa outra câmera lá na outra esquina, e aí exatamente com esse cinturão de monitoramento você fala, bom, se ele veio de lá, deixa eu ver, ó, tá aqui, lá ele não colocou o boné, lá ele estava mais despreocupado porque ele não havia chegado no local, né, que ele ia cometer o crime e tal, então ele acaba sendo pego lá num outro momento, vamos dizer assim, da prática criminosa. E isso aí que eu acho que a ideia é interessante, né? Por isso que a gente apoia integralmente aí a oferta do serviço de vocês, né? E isso contribuiu para diversas elucidações de crimes, né? Alguns até de repercussão, né? Perfeitamente. Até para tangibilizar um pouco mais, né? A gente já tem alguns casos no qual você falou a pessoa que cometeu o crime, ela se preparou para cometer o crime e ela conseguiu, de fato, colocar um boné, uma máscara, principalmente nessa parte aí da pandemia, as pessoas continuaram usando máscara e chega em um dado momento que ela fica mais tranquila, ela já cometeu o crime, ela já saiu de perto do local e ela começa a se descaracterizar, né? Até mesmo para trocar de blusa, alguma coisa do tipo. E aí a nossa malha, essa rede, né, colaborativa que a gente fala, ela conseguiu mapear de onde a pessoa veio, para onde ela foi, como foi realizado o crime, e aí sim ajudar a identificar o suspeito. Isso também já aconteceu em diversas fases, não só da identificação do suspeito, mas muitas vezes da gente identificar um olheiro. Por exemplo, uma pessoa que estava passando... Uma outra pessoa que estava envolvida pessoa... de repente ele não participou do ato, mas quer dizer, não do assalto ali naquele condomínio, na loja, mas ele estava envolvido na ação criminosa como um todo, né? Exatamente, porque a pessoa que cometeu o crime, por exemplo, ela chegou num veículo e aí ela entrou nesse veículo, então a gente identificou que esse veículo, de fato, ele estava participando do crime, porque normalmente uma pessoa que ela comete o crime, ela é reincidente, então a gente já conseguiu pegar ela em outros locais, a gente conseguiu perceber que tinha o mesmo olheiro nas mesmas situações, passando minutos antes no momento do crime. Então a gente, através da tecnologia e também da eficiência humana, a gente conseguiu conciliar e identificar mais de uma pessoa envolvida.
Então, a rede colaborativa, com a tecnologia e com o nosso time de análise de ocorrência, de fato, a gente consegue fazer essa mescla e entregar para as forças públicas uma coisa bem estruturada, que muitas vezes facilita, né? A gente já teve até um depoimento de uma das delegadas do 14º Batalhão, dizendo que 80% do... 14ª DP, desculpa. 14ª Delegacia, ela disse que, de fato, 80% dos crimes foi com auxílio das imagens da Gabriel. Então, Maravilha. isso mostra que, de fato, a gente consegue entregar um resultado bem notório e bem satisfatório. E bem satisfeito também aí para a gente conseguir entregar, cara, mais segurança, principalmente para a Zona Sul e agora também para a Zona Norte, não só na Tijuca, né? A gente fala da Tijuca, mas é a Grande Tijuca. Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e assim por toda essa região. Caio, eu tenho uma coisa que eu acho que é interessante. Desculpa, você queria fazer, por favor? Não, até para exemplificar o que o Lucas falou, né? Então você falou de algumas elucidações de casos aqui recentes. Então hoje a Gabriel ela já auxiliou com imagens a Gabriel já auxiliou com imagens mais de 200 prisões já confirmadas pelas delegacias. Bem expressivo o número. É um número bem relevante. É um outro número que é tão Alguns relevante. notórios, né? Que saíram, ganharam noticiário, Alguns inclusive. notórios. Um recente aqui em Copacabana mesmo, que vocês ficaram, provavelmente todo mundo que está aí vendo ficou sabendo desse caso, do pichador ali da estátua da Princesa Que pichou a estrada, o monumento da Princesa Isabel. da Princesa Isabel. E aí um fato curioso, né? Então, esse antes e o depois, ele foi... O fato em si aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Soltaram a notícia ali. Precisamos achar, por favor, cedam imagens com qualidade. A gente foi lá, através da CEOP, da delegacia da região, que solicitaram essas imagens. Que a imagem da prefeitura pegou o momento que ele estava pichando, mas depois que ele foi embora... Não pegou mais nada. Não pegou mais nada. Consegui pegar todo o caminho que ele fez pela Nossa Senhora de Copacabana. Inclusive, pegou um flagrante de um outro prédio que ele também pichou. Foi lá na Praça Sara Kubitschek, portanto, lá embaixo, já no posto 5, já Exatamente. quase posto 6. Muito distante. E na quarta-feira, numa ação conjunta da delegacia com a CEOP, eles conseguiram realizar a prisão dessa pessoa. Então, é um caso notório que aconteceu recente agora. Então, é mais um exemplo de várias situações que a Gabriel consegue ajudar para trazer mais segurança. Então, uma câmera que foi... um camaleão que foi instalado longe do fato que ocorreu, foi que, de fato, conseguiu ajudar na identificação, no caminho, no modus operandi. Aquele conceito do cinturão de segurança que a gente falou aqui, né? E, Horácio, só complementando o Caio e o que a gente falou lá atrás, da segurança não ser apenas em casos, né, de crime, uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu me orgulho até mais do que ter ajudado em 200 prisões e mais de 2.000 ocorrências, a gente conseguiu ajudar em 7 inocentamentos. Então, pessoas que seriam presas de forma equivocada, que foram acusadas de forma equivocada, a gente conseguiu, através das imagens, mostrar para a polícia, para as forças públicas, que, de fato, elas não estavam envolvidas no crime. Isso é importante, tá bom. É bom para elucidação do crime, né? Inclusive, se for o caso, de inocência, né? Acho que é ótimo, importante. E outra coisa, um aspecto que eu acho muito importante também, muito bom de vocês, para a vida dos condomínios. Porque normalmente o que acontece quando existem crimes, né? Isso é uma rotina quase que das delegacias, quando acontece crimes de fronte a condomínios e até estabelecimentos, existe aquela rotina do mandar o ofício. Aí o condomínio recebe, ele tem que chamar a empresa que faz o monitoramento da câmera. Essa empresa normalmente não vai no mesmo dia, vai 1, 2 dias depois. Esse ofício também ele não sai de imediato da delegacia, ele tem um delay, porque a delegacia estão assoberbados lá com as suas ocorrências, etc. e tal. Ou seja, passa um lapso de tempo danado, né? E às vezes quando chega para o condomínio, quando o cara vai lá ver, já não tem mais as imagens. Exato. E tal. Mas com a Gabriel, isso não acontece. Claro. Porque vocês têm uma capacidade de armazenamento. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu gosto de falar sobre isso fazendo uma analogia e contando uma história. Você imagina que hoje, de fato, é exatamente como você comentou, Horácio. Sempre quando acontece qualquer situação... Desculpe, sem falar no sorvedor de pendrive, né? Não, exato. Olha, eu sou advogado de 10 condomínios, toda hora pendrive. Esse ano já foi 4. Aí tem mais um para responder agora, são 5. Exato. Aí vai pendrive. O pendrive não está barato, mais o que a empresa cobra. Exatamente. Então, como que funciona hoje é exatamente isso que o Horácio está explicando para todos. Esse pendrive não volta, hein? Não volta, vai para a delegacia, não volta. É fundo perdido. Você imagina que em caso de qualquer sinistro, não somente um assalto, né, mas qualquer tipo de investigação que a polícia necessite fazer, ela tem que enviar um ofício
de porta em porta para cada prédio, solicitando a imagem, e aí o síndico tem que parar o que está fazendo, falar com a empresa, pedir o pendrive, levar na delegacia ou mandar vir um link. Isso tem um delay enorme, né? O síndico trabalha, ele só vai vir de noite. Aí qual é a seguinte analogia que eu gosto de fazer? Você imagina que hoje o policial, o investigador, ele tem que ir numa locadora, como a gente fazia há uns 20 anos atrás, né? Então a gente ia numa locadora porque eu quero assistir tal vídeo. Você chegava lá, quero ver o vídeo. Ah, não tem. Tá alocado. Tá alocado. Ou então, pô, eu não tenho esse, mas eu tenho do lado. Então o policial ele tem que ir de locadora em locadora solicitando as imagens e torcendo para que aquelas imagens estejam funcionando. Todo mundo já deve ter passado aqui nessa situação de alugar o vídeo, chegar lá e rebobinou errado, quebrou, não consegue nem ver o vídeo. Que acontece. Muitas situações o policial, o investigador, ele pega a imagem, pega o pendrive, mas por algum motivo não gravou da maneira que ele precisava. E a Gabriel ela é como se fosse um grande serviço de streaming. Então, o policial ele não tem esse trabalho de bater de prédio em prédio. É óbvio que a gente segue todos os ritos legais, então a gente necessita também de um ofício judicial para poder ceder as imagens, mas ele consegue isso de forma muito rápida, online, instantânea. Então, ele não precisa ir de prédio em prédio. A partir do momento que ele fala um ocorrido, um sinistro, a gente tem uma central de inteligência que vai fazer todo o antes e o depois. Se você já recebe a notícia, já fica, vamos dizer assim, meio que reservada ali. Exatamente. Aguardando só Exatamente. essa questão de que, com a Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente, isso aí tem que ser um trâmite que tem que ser seguido. Mas, de qualquer forma, já fica reservada ali. Então não se perde. Exato. A memória não se perde, né? Complementando o Caio, a gente tem uma plataforma, o nome é Gabriel para Autoridades, onde a gente tem isso bem claro, onde eles solicitam um ofício para a gente. Muitas vezes eles solicitam um ofício de um endereço e a Gabriel identificou, por exemplo, no caso do caminhão, na Maria Quitéria, que foi furtado e foi levado, a gente conseguiu através de 57 câmeras. Então, foram diversos endereços no qual a gente virou para as forças públicas e falou, entendo que você solicitou o ofício desse endereço, mas se você me solicitar o ofício de todos esses endereços, a gente consegue te dar, né, a história completa e faz muito mais sentido. Então, não só ele vai ter que... Vamos fazer um trabalho da diligência, de ele não ter que fazer essa garimpagem, vamos chamar assim, né? Exato. Essa garimpagem de porta de condomínio. Será que aqui tem? Não, ali não tem, aqui tem. Não, essa aqui não sei se pega, não pega. E sem contar que quando chega no momento de uma esquina, ele tem que saber para onde que ele vai, para onde que ele vai pedir. Pode ir para lá, pode ir para lá, né? A Gabriel já faz todo esse trabalho para ele e já informa quais são os endereços que faz sentido ele entregar o ofício para gente. Exato. Completa aí, Caio, desculpa. Não, perfeito, exatamente. Acho que complementando. Então, hoje a gente tem, em média, as investigações da polícia demoram em média 6 meses, porque você tem todo esse trâmite, esse trabalho, e com a Gabriel você consegue fazer. A gente tem vários exemplos, esse mesmo agora do pichador, esse da Maria Quitéria que ele comentou, que a gente conseguindo entregar a imagem com agilidade, em até 48 horas as forças policiais conseguem, de fato, concluir a investigação e aí prender quem tem que prender ou inocentar quem tem que inocentar, né? Então... E essa questão do tempo é fundamental, né? Esse é um conceito público de que as 48 horas seguintes ao cometimento do crime são de suma importância, que é para, vamos dizer, a coisa ainda está fresca, vamos chamar assim, vamos usar um termo bem banal, bem chulo, tá fresca ainda, então agora se você deixar esfriar, já tudo fica mais difícil, a possibilidade do bandido de se evadir é muito maior. Então tem aquele exemplo que você falou do pichador, foi exatamente, ele ainda estava lá pichando. De repente ele pichou até outros prédios ainda e tal, que talvez a gente não tenha conseguido captar e tal, mas é um exemplo claro disso. Agora, Caio, eu queria que você explicasse como é que é o funcionamento aí da Gabriel. Como é que funciona isso para o nosso telespectador aqui entender? Como é que é? Perfeito. Vamos, claro, e aí até perguntar, né, para quem está aí ouvindo e vendo a gente, saber se você hoje se sente seguro andando pelas ruas do teu bairro, né? E não só do teu bairro em si, quando você vai trabalhar, quando você vai sair a lazer. Então a gente quer voltar a dar esse direito de ir e vir. Eu escondo meu celular quando eu vou levar o cachorro para passear. Exato. Todo mundo. O celular hoje é a vida da gente, tá lá, banco, trabalho. Costumo dizer, eu quase não recebo mais documento de cliente por e-mail. Tu tá mandando pelo WhatsApp. E aí são várias... Isso é uma desgraça. No caminho para cá, no Uber, eu tava falando para ele, nossa, antigamente quando se deslocava assim, a gente tinha um sossego assim do trabalho. Não, agora o trabalho vai com a gente, né? Não tem jeito. Não. Exato.
E acho que hoje a gente se priva das nossas... de fazer qualquer coisa que a gente tenha prazer por conta disso. Então, vou dar um exemplo que eu acho que isso se estende a muitas pessoas, né? A minha noiva, ela ganhou um colar um pingente de ouro quando ela fez 15 anos da avó dela. Só que ela não usa em lugar nenhum, porque ela tem medo. E eu acho que assim como ela, milhares de pessoas têm a mesma situação. Então você se priva de um presente que você ganhou, ou qualquer coisa que você queira fazer, porque você não se sente seguro na rua. Às vezes não é nem o valor financeiro, né, cara? Exato. Nesse caso, afetivo, né, no caso dela. Afetivo, Exatamente. É muito mais o afetivo. Então é um pouco disso que a gente quer devolver. E aí falando da Gabriel especificamente, né, como que a gente funciona quando a gente faz ali a instalação do camaleão no prédio. Então, como vocês estão podendo ver, quando a gente fala de camaleão, então esse formato de câmera, que é um formato diferente, que a gente tem uma visão... Já pode ver que ela foge... Já foge do quem está padrão. assistindo a gente, não é aquela câmera que você já tem no seu prédio, não. Você vê que já é o formato, o conceito já é diferente. É um conceito completamente diferente. É uma câmera que ela fica acoplada num sistema que a gente consegue olhar a 180 graus da fachada de um prédio. Por que 180 graus? A gente consegue olhar a entrada e saída, tanto de pedestre como de veículo, e além disso, a gente pega majoritariamente a 180 graus da rua. Então, toda a extensão da calçada, então dependendo da rua até do outro lado, então cada camaleão, né, cada câmera dessa, ela tem uma extensão com clareza de 15 metros, então 15 para um lado, 15 para o outro. Na maioria das vezes, a gente consegue ver do outro lado da rua com nitidez, e a gente está falando de câmeras super avançadas. São câmeras Full HD, tem capacidades enormes, desde leitura de placa... De noite a imagem também... Tem imagem infravermelho, então você consegue ver a qualquer horário do dia e da noite. É claro que a luminosidade ela ajuda ou atrapalha dependendo da situação, mas ela tem várias opções que ela consegue fazer, desde leitura de placa, até a questão de... Consegue pegar a placa do carro também. Consegue pegar a Isso placa é muito do bom, carro. pô. Isso é muito, muito bacana. Então, além do camaleão, acho que um outro grande diferencial é o que a gente chama de sistema nervoso, que é toda a tecnologia que vem por trás desse camaleão, que ele tem a visão computacional, que ele consegue fazer toda a leitura e o entendimento do que está acontecendo aquilo ali, e vem junto com um modem 4G, que é justamente para jogar todas essas imagens para a internet, para a gente ter isso na nossa central. E um outro diferencial muito grande para os moradores é que ele vai ter um aplicativo na palma da mão dele, um aplicativo da Gabriel, onde ele vai... Cada morador do prédio, por exemplo, se você está num condomínio, ele vai poder ter acesso a essa imagem. Exato. Até se ele estiver chegando em casa querendo ver se está seguro lá, né? Tal, já está tarde. Exatamente. Então, ele vai poder acessar pelo aplicativo. Pelo aplicativo, ele vai ter todo o mapa de atuação da Gabriel. Então, onde eu me sinto mais seguro, onde tem um adensamento maior de Gabriel naquela região. Então, ele vai ter as imagens ao vivo. Não só da câmera dele e das outras também. Por uma questão de LGPD, a LGPD só pode ser a do prédio dele, mas de qualquer forma, dentro daquele raio que você falou, dentro daquele raio 15 para lá, 15 para lá, são 30 metros, né? Exatamente. Porém, que é bastante abrangente. Aconteceu alguma coisa comigo em outro bairro que eu vi que tem vocês. Você com um ofício, com um boletim de ocorrência, você pode solicitar aquelas imagens para a central. A gente vai entrar em contato com a polícia, informando todo o caso que aconteceu e cedendo as imagens para as autoridades para resolver esse caso. Mas eu acho que é não só para crime. A gente fala muito de crime e é muito importante, sim. A gente tem um problema de segurança muito grande. Mas aí eu vou te dar um exemplo. Para quem tem o filho ou filha que vai na van escolar na escola e ela quer saber se de fato está sendo cumprido as seguranças, as normas corretas, ela pode, através do aplicativo, ver se aquilo ali está sendo feito de forma correta. Ela quer ver se o filho já chegou, se não chegou. Se não chegou. Como vocês comentaram no início, se a entrega que está sendo feita de forma correta. Hoje em dia, por uma questão até às vezes de custo ou de entendimento, né, muitos prédios não têm um funcionário 24 horas. Então, depois das 18, 19 horas, ele já não está mais lá. Mas aí você pede uma farmácia, você pede um serviço de comida, alguma coisa, e você tem que descer e acaba se expondo para saber se de fato é aquela pessoa que está ali fazendo a entrega. Com o aplicativo você consegue ver ao vivo. O cara chegou lá, com o interfone, entrega do restaurante e tal. Você pode pegar o aplicativo, deixa eu ver.
Tá, beleza. Pode liberar. Aí fala pro porteiro, libera. Ou, se for o caso, desce para buscar, ou então... Ou manda subir e tal, de acordo com a conveniência. De acordo com a conveniência e a convenção, o acordo de cada Mas prédio, esse recurso, pelo serviço de vocês... Isso, basicamente, no aplicativo, você, além de ver as imagens das câmeras, poder fazer isso tudo, você consegue fazer relato de ocorrência, você consegue identificar, igual o Caio falou, o mapa de atuação da Gabriel. Então, ao invés de você fazer um percurso, às vezes, mais rápido, você faz um pouco mais longo, mas para você estar sempre coberto pela rede colaborativa da Gabriel. Então, tem diversas coisas e funções no aplicativo que aumenta a segurança do usuário, né? Acho que é muito para isso. Com um clique só, você consegue falar com a nossa central. Então, você viu alguma coisa suspeita, você pode clicar e falar com a central, tanto por WhatsApp como por ligação. Central, ela é 24 horas, então se você ligar no Natal, alguém vai te atender, não vai ser uma máquina que vai falar com você, alguém vai te dar um suporte. Vocês têm esse serviço, né, de suporte. Exatamente. Para o usuário. É só para o síndico ou o morador do condomínio? O morador também, ele está 100% contemplado pelos serviços da Gabriel. Né? Então ele não precisa perturbar o síndico, às vezes o síndico não pode atender e tal, aí o cara não consegue e tal. Quer dizer, o próprio morador do prédio que ele tem um serviço, ele pode fazer isso separadamente, não precisa se reportar ao síndico, né? Isso, é importante. Isso facilita, né? Exato. Você alivia o cargo do síndico em relação a você mesmo pode ligar para Gabriel lá, você não tem aplicativo, aí você liga e tal, que ele vai te dar. Então o síndico nem precisa, isso é uma praticidade, né? Importante ressaltar que, nem você falou, tem que ter o aplicativo para a pessoa ter se registrado e a gente ter ela no nosso banco de dados para a gente conseguir dar o suporte que ela... Né, porque... Sim, o morador ele tem que instalar o aplicativo para poder ter acesso e estar cadastrado, né? Se ele não se cadastrar, a gente vai tratar ele como um transeunte, a gente vai dar toda a ferramenta, toda a atenção que a gente dá, mas, por exemplo, tem algumas coisas que a gente não vai poder entregar para ele, o atendimento vai ser um pouco diferenciado. Então, um limite até de ordem legal, né? Exatamente. Porque nós estamos falando de imagens e tal, até de terceiros e tal. Perfeitamente. Você comentou de imagem, acho que é um ponto importante tocar no aplicativo, que é um receio de muito síndico, né? Então, obviamente que eu converso com diversos síndicos e moradores também, e muitas vezes eles falam assim, mas eu vou dar a imagem da entrada e saída do meu prédio para o morador, e se ele fizer alguma besteira com a imagem? Então, é bem importante ressaltar que esse cadastro que o morador faz no nosso aplicativo, ele coloca o nome dele, CPF, e-mail e telefone. Para que é isso? Tá? Então, hoje a gente está num mundo em que tudo circula muito rápido e muito fácil, né? Então, um print, uma imagem gravada de um celular, aquilo ali, ela é viral, né? Viral, então dispara, vira um meme, bomba na internet e etc. Dissemina com uma velocidade impressionante. Exatamente. Então, o que a Gabriel faz para resguardar o condomínio, o síndico e a própria Gabriel disso? Cada morador, quando faz o cadastro, ele gera um ID. E esse ID é o único desse usuário cadastrado. Então, essa imagem, ela cria uma marca d'água. Então, no meu aplicativo, não sei se vai conseguir pegar na câmera, mas eu mostro para vocês. O meu aplicativo, ele vai ter um ID, e esse ID é de identificação minha. Uhum. Então, se eu tirar um print, se eu filmar aquela imagem, divulgar no meu... mensageiro eletrônico. Uma segurança, né? Que aquela imagem vai ser utilizada para os seus devidos fins e inibir possíveis mal práticas e mal usos, né? Exatamente. Aí isso é bom, dá uma segurança para a pessoa que usufrui do serviço. Exatamente. De que aquela imagem não possa ser amanhã depois ser mal utilizada. TV fofoca, né? TV fofoca, a pessoa gosta de vigiar a vida alheia dos outros, né? Exatamente. A intenção da Gabriel é muito longe disso, não é isso. Então, por isso que a gente tem essa proteção ali, essa identificação, para caso aconteça alguma coisa. Nunca aconteceu, então bom deixar bem claro, né? Então, nunca aconteceu da gente receber algum tipo de reclamação porque divulgaram alguma coisa, mas ainda assim a gente está ali resguardado quanto a isso, o condomínio e o síndico também. Excelente. Lucas? Só complementando o Caio, né? Basicamente, as nossas câmeras elas têm uma excelência na gráfica dela, então ela é Full HD. O tempo de armazenamento, igual você falou, normalmente o mercado ele funciona entre 7 e 15 dias. A Gabriel ela armazena por 60 dias, o que contribui muito para quando acontece uma demora numa análise, numa investigação, a gente ainda tem as imagens para fornecer para os órgãos públicos. Então isso faz bastante diferença também. Outra coisa, a gente começou lá atrás, antigamente a gente precisava, assim como todas as empresas do mercado da internet do prédio,
Hoje a gente desenvolveu o sistema nervoso para a gente fornecer a internet, então o prédio não precisa ter um custo a mais. A infraestrutura ela é mais simples, então você tem menos coisa dentro da fachada, menos estrutura dentro da fachada. Fiação. Exatamente, então você precisa de muito menos fio, e você só precisa de um local que você vai conectar a sua energia, e normalmente é muito próximo. Então, assim, a gente conseguiu facilitar e tornar cada vez mais fácil para os condomínios contratar, Gabriel. Então, esse é o desenvolvimento que a gente faz, por isso a gente sempre fala que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente oferece serviço. E aí, sim, a gente precisa colocar a câmera para que o serviço ele seja prestado. Porque nós estamos falando que a gente está falando de uma universalidade de realidades, né, de condomínios. Tem condomínios com mais poder aquisitivo, menos poder aquisitivo, condomínios muito velhos, por exemplo, o bairro de Copacabana vai comemorar agora, 7 de julho, 131 anos, então, quer dizer, a maioria dos prédios tem mais de 50 anos, então, quer dizer, as instalações nem sempre são as melhores, né, dependendo de cada prédio. Então, realmente, mas não tem internet. Não, isso não chega a ser um problema, que nós vamos levar a internet também. E tem duas novidades muito legais do da Gabriel, que além do camaleão, a gente começou a identificar que alguns prédios, além da segurança, eles entendem que é importante, mas eles queriam uma ostensividade. Eles sempre falam assim, tudo bem, eu acho muito bonito o camaleão, mas eu vou falar até que eu acho fofo. Eu quero uma coisa um pouco mais ostensiva. E aí a Gabriel, no mês passado, ela criou o poste, então a gente já consegue colocar um poste, um totem mesmo grande, onde, de fato, a gente bota o nosso camaleão, e aí sim, é mais fácil de identificar e, particularmente falando, acredito que muitas vezes a pessoa que iria cometer um crime, ela fica um pouco mais inibida. Outra novidade que a gente tem também, alguns outros síndicos, então a gente sempre escuta os síndicos, né? Um outro síndico, ele virou pra gente e falou, acho super interessante, eu contratei a Gabriel, mas eu gostaria muito de unificar meu fornecedor. E eu tenho uma outra empresa que faz o sistema interno de monitoramento. A gente falou, beleza, vamos fazer um teste. E a gente trocou todo o parque que a pessoa tinha pelas câmeras da Gabriel, que elas são mais tecnológicas. Ele reclamava muito que a parte de CFTV dele, por exemplo, ele não tinha um suporte muito bom, a manutenção que a empresa prestava era demorada. Muitas vezes ele ficava dias sem a imagem, não só no monitor do porteiro, mas até mesmo um histórico. E a Gabriel, ela tem uma manutenção proativa, a gente consegue identificar se as câmeras elas estão ficando fora do ar. Então a gente começou a entregar esse serviço e deu super certo. E aí, de novo, desde o ano do mês passado, a gente começou já a colocar também essa parte interna nos prédios. E tem bastante prédio aí que já era nosso cliente que está solicitando. Então é muito importante que, além da gente estar olhando para a parte externa e também para a ostensividade, a gente agora está olhando para a parte interna do prédio. Legal. Então, quer dizer, além desse serviço, vocês também estão entrando dentro do prédio, vamos dizer assim, né? Exato. Isso é legal. Nós estamos numa realidade, por exemplo, que eu sou, como eu falei, eu sou advogado de 10 prédios que são administrados por síndico profissional. O síndico profissional não mora no prédio. Então, mas ele está se monitorando, ou bota ali telefone ali para verificar e verificando como é que tá as coisas, ou até mesmo pelas câmeras, né? Para verificar direitinho se o porteiro... Hoje foi até engraçado, eu estava acompanhando uma síndica lá, e ela saiu do prédio e falou, lá como é que a gente pega, né? O porteiro já estava ali no horário dele de almoço, aí pegou na rua, falei, é assim que a gente pega, cara. Falei, pega na câmera também. Como, rapaz, tô vendo aqui na câmera, rapaz, tô contando história e tal. Quer dizer, aí também você pode também ter condição de, mesmo você estando fora do prédio, você poder monitorar lá, no seu horário de trabalho, você parou, deixa eu ver lá como é que tá lá. Fulano, pô, o que você na frente do prédio aí, ó? Pô, tá tudo sujo aí. Então, quer dizer, isso aí facilita, inclusive, a vida do síndico, né? Exato, né? Foi o que você falou. Então, tem síndicos profissionais que têm 10, 15, 20 prédios que ela não consegue estar nesses lugares todo o tempo. Então é muito importante, por exemplo, para você entender o funcionamento do prédio, você abrir o aplicativo, entender as câmeras e aí, de fato, falar com a pessoa responsável, o porteiro, o zelador, quem for que seja, falar, você consegue me auxiliar nessa demanda que a gente está tendo no prédio? De fato, eu olhei aqui e não precisar ir até o prédio para poder fiscalizar tudo, acho que facilita bastante a vida do síndico. Caio, queria acrescentar, desculpa, pensei que você... Eu acho que essa questão que você falou da distância, de olhar a câmera, eu vou trazer um ponto. Você, como advogado de 10 prédios, como você comentou, você vai saber, eu vou perguntar e aí você me responde se você já teve esse tipo de problema em algum dos prédios. Como é que é essa questão aí do aluguel por temporada aí do aplicativo lá do Airbnb? Você já teve dor de cabeça com isso? Muito. Aluguel de temporada, quase todo prédio é polêmica. A gente está em Copacabana, né? Então... Recentemente tive uma audiência, uma assembleia que foi exatamente convocada para esse fim
e tal. Esse é um assunto até que depois a gente pode até colocar como pauta aqui, trazer, entendeu? Alguém para contribuir nesse sentido, mas ser motivo de muita polêmica, né? Então, porque gera frequência de pessoas que não são moradores e tal. Então, é verdade, procede que você falou. Exato, exatamente. Então, assim, um questionamento que a gente escuta muito de síndico e morador, ao mesmo tempo que em muitos momentos a gente está passando por uma situação mundial de financeira um pouco mais complicada e o aluguel por temporada muitas vezes ele ajuda muitas famílias, é uma forma de renda extra, ou às vezes é a única forma de renda. Então, cara, como que a gente consegue ajudar para que aquilo ali não Um dado aqui para contribuir com o que você está falando. Foi um dado até do Secov, acho que 26% dos apartamentos alugados são exatamente para isso, para ferir renda, né? Exato. Então, como que a gente faz para tentar melhorar e garantir uma segurança do morador, do síndico ali daquele prédio, sem que a gente crie alguma coisa em detrimento das pessoas que estão utilizando aquilo ali para uma forma ali de renda de sobrevivência, né? Então, você ter essa questão do camaleão ou até mesmo a parte interna, isso também te ajuda, que você consegue ver em tempo real, você combina com a pessoa que alugou o horário que ela está chegando. Então, muitas vezes a pessoa combina que o aluguel é uma família de 3 pessoas e de repente chegaram 6, 7, 8, não é muito aquilo do combinado. Então, você consegue de forma imediata. Então, hoje, se uma pessoa que fez o aluguel não tem acesso àquelas imagens, hoje o que ela tem que fazer? Ela tem que ficar ali na porta esperando. Ou tem que ir lá no prédio para ver, né? Tem que ir no prédio para ver. Então, assim, é mais uma ferramenta de quem está fazendo isso, pode ajudar a controlar. Então, muitas vezes, o prédio tem uma convenção de que está liberado, que é permitido fazer o aluguel por temporada. Desde que várias regras. Pode cachorro, não pode cachorro, até 5 pessoas, até... Então, aquilo ali serve como uma ferramenta também para você resguardar e garantir que, que o combinado está sendo feito. Então, é mais uma ferramenta. Então, são N possibilidades que a gente consegue trazer transparência. Acho que a palavra que a gente tem que pensar quando a gente fala da Gabriel e do Camaleão é transparência. A gente vai mostrar o que está acontecendo e a verdade nua e crua, a imagem está ali, não tem como a gente contestar. Perfeito, foi bom você ter chamado para atenção, nem tinha visto por esse prisma, mais uma contribuição, né, de que esse sistema pode trazer para o condomínio. A gente está falando muito de condomínio, mas para o comércio também, né? O comércio também, né? Hoje a gente trabalha tanto com condomínio residencial, condomínio comercial, casas e comércios. Então, o comerciante ter a segurança, saber ali, né, que está acontecendo na frente da sua loja. Exatamente. Vou dar uma olhadinha lá. Pô, tem um cara que está parado na minha loja, lá na frente da minha loja, há 300 minutos lá. Infelizmente isso acontece, algumas pessoas se fazendo passar por população em situação de rua, fica ali no meio da madrugada, força a porta, entra e rouba lá o material, a mercadoria. Exato. Já tiveram golpes. Uma mulher, ela entrou num estabelecimento, pediu para fazer uma troca de dinheiro e aí a menina do caixa acabou dando o dinheiro para ela, ela acabou distraindo e ela não entregou a nota. Ela falou que tinha 10 notas de R$100, a menina trocou para ela, deu R$1.000 para ela, ela foi embora sem ter entregue nenhum dinheiro. E aí, quando de fato ela saiu, a rede da Gabriel conseguiu capturar a pessoa e aí sim a gente deu essa inteligência para o comércio. Então, acho que R$1.000 para um comércio hoje em dia é uma coisa bem significativa, né, nos tempos de hoje. Então, a gente conseguiu devolver esse dinheiro para o comércio. Outra coisa também, uma das funcionalidades que o Caio falou da leitura de placa, né? A gente conseguiu identificar a placa. Muito importante. Teve o golpe do Pix em um prédio. É um golpe que, inclusive, está muito em voga agora no momento. Exato. O mau uso desse instrumento que veio facilitar a vida do cidadão. Então, o taxista, ele, em vez de cobrar R$50, ele cobrou R$5.000 da pessoa na maquininha. A tela da maquininha estava ruim, a pessoa fez o Pix e foi, não se atentou, transferiu R$5.000. E aí a Gabriel, né, conseguiu captar a placa, fez a leitura, entregou para as forças públicas e com isso a gente também conseguiu auxiliar as forças públicas a identificar o suspeito, chegar até a pessoa que cometeu o crime e a pessoa foi ressarcida dos R$5.000. Fantástico. Inclusive esse dado aqui foi passado até para o delegado titular lá da 13, o doutor Ricardo, que é exatamente que ele estava preocupado que ele
verificou lá na delegacia que estava aumentando muito esses golpes, infelizmente, de maus profissionais, de maus taxistas. É o golpe do a tela quebrou, não está funcionando, e aí ele coloca um valor muito além do que é o valor da corrida e tudo mais, aí depois para você achar, e isso ele trouxe num café de boas-vindas com ele, ele falou que estava preocupado exatamente com o aumento desse tipo. Foi muito interessante você ter trazido esse caso, porque você vê que realmente tem tudo a ver com o momento de segurança que a gente vive. Infelizmente, essa questão tecnológica ela vem para o bem, mas infelizmente tem um mau uso dela. Então é muito importante a gente ter essa arma que é esse serviço aí, o Camaleão, para ajudar as forças de segurança. Parece que ele quer acrescentar mais alguma? Não, eu acho que a gente falou do comércio, eu acho que é um ponto muito relevante para a gente entender. Eu já trabalhei com empresas de varejo de outros setores, mas sempre muito voltado no comércio, e hoje um outro tipo de público que eu estou trabalhando, que a gente está atendendo hoje. O que a gente sempre ouviu muito falar do comércio? O que você precisa para conseguir melhorar e tal? E ele sempre fala assim, eu preciso de público, eu preciso de mais gente aqui. Não só pegar o crime que aconteceu, mas eu preciso de mais gente na rua. Como que a gente coloca mais gente na rua? Trazendo mais segurança. As pessoas hoje preferem... a famosa sensação de segurança. As pessoas se sentirem seguras de irem para as ruas. Exatamente. Então hoje a pessoa prefere pedir uma comida em casa, coloca um filme, um vídeo, uma música no vídeo, leva os amigos, fica em casa, todo mundo ali comendo o negócio, assistindo música. Por que a pessoa não está no restaurante? Por que não está no bar? Porque ela não tem essa sensação de segurança. E aí o que a Gabriel consegue fazer hoje com isso para ajudar o comerciante também? E aí o Horácio ele participa junto com a gente mensalmente, sempre que tem o Conselho Comunitário de Segurança, né? Então consegue... Marcos lá da AMAL também participa. Enfim, a gente mensal tem de todos os batalhões aqui do Rio que a gente acompanha. E aí a gente consegue ver um número de redução de furtos e roubos frequentemente nos lugares onde a gente tem um adensamento maior da Gabriel. Então, Copacabana, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, de um ano para cá a gente consegue ver uma redução de 30% a 40% de casos de furtos e roubos. E o que isso faz na população de forma geral? Você cria uma sensação de segurança maior. Então você passa a frequentar locais públicos com mais frequência. E assim é mais uma forma da gente conseguir ajudar o comércio de forma geral. Você começa a ter mais movimento na rua, a pessoa fatalmente vai estar consumindo mais coisa ali. Então, não só o crime em si, mas trazer a sociedade de volta para a rua, né? Então a gente, de novo, está falando de Copacabana. É o bairro mais bonito. Mas poderíamos estar falando de qualquer outro bairro. Né? Exatamente. Então, é muito importante a gente olhar para todos os aspectos, o que isso vai trazer no pós, né? Então, você ter um local com bastante Gabriel adensado, você vai trazer uma valorização da região, né? É uma seara muito importante. Você aumenta a circulação, você, consequentemente, aumenta o público dos comércios e, consequentemente, você valoriza os imóveis também da região. Então, você acaba numa seara secundária, tirando a parte da segurança, você também valoriza muito o ambiente. Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer que é uma melhora silenciosa, né? Porque a gente sabe que muitos desses crimes, né? Os bandidos vão na rua e eles têm lá o seu planejamento. Então, com isso, você quebra essa prática deles e você vai, aos poucos, tirando eles de circulação e, com isso, você estanca, né? Ali está tendo uma incidência muito grande de furtos ali, às vezes são quadrilhas especializadas, né? Uma coisa de um ano atrás, a gente teve uma reunião com o segmento de farmácias. Me surpreendi aí com o que é o pessoal de prevenção de perdas, né? E olha que toda farmácia tem câmera de monitoramento. De quadrilhas que vinham roubando a Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana, especializados só no furto de produtos dermatológicos, produtos caros, não estamos falando de produtos de 500, 600, por aí vai, muito caros, que vêm nas farmácias, são especializados nisso. E tal. Então, mostrando exatamente, era quadrilha especializada. Então, na medida que você consegue, com a ajuda das câmeras e na identificação dessas pessoas, você tira de circulação, você resolve o problema. Porque tinha aquela quadrilha especializada, que você estanca o problema, ele acabou, pum. Claro, vai aparecer outros e tal. Isso faz parte da luta contra o crime, né? A gente não vai achar que prendeu aquele e não vai aparecer mais ninguém. Infelizmente, o crime é inerente a...
é organizada e também é inerente à raça humana, né? Cachorro não comete crime, gato não comete crime, né? Girafa não comete crime, quem comete crime é o ser humano. Infelizmente, esse é um lado pernicioso da raça humana. Existem pessoas que vão para o crime e tal, e é isso aí, a gente, desde que o mundo é mundo, a gente vai ter que combater. Por isso que é importante ter cada vez mais investimentos em recursos tecnológicos, como, por exemplo, essa prestação de serviços de vocês. Lá em Copacabana, a gente já tem percebido benefícios, né? Como você citou aqui, teve outros, né? Então, mas só para citar. Então, é muito importante para, principalmente, o síndico que está assistindo a gente aí, está vendo, no final do programa, a gente vai pedir ao nosso diretor para colocar lá o contato lá da Gabriel. Se vocês quiserem saber mais informações, mais detalhes, entendeu? Aí pode entrar em contato com vocês da Gabriel, pode marcar uma reunião, vai no próprio condomínio, né? Claro. Eu tive recentemente uma reunião que vocês fizeram com o condomínio da rua, né? Foi até interessante. Os síndicos da rua e tal se organizaram e para colocar um cinturão exatamente naquela rua ali, que inclusive foi uma rua que teve um episódio, né? Foi. Teve um episódio, inclusive com tiro, né? Com tiro e tal. Então, eu tive a oportunidade de participar lá, até para testemunhar, para falar sobre essa importância. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, mais algum detalhe que tenha me escapado, vocês que são da empresa, podem chegar e falar. Eu queria que vocês ficassem à vontade, por favor. Rapidamente, só queria trazer um ponto que o Caio falou lá atrás, a quantidade de câmeras que a gente tem, e agora que a gente está muito próximo das forças públicas, a gente entende o quanto eles têm vontade de entregar segurança para a sociedade e o quanto eles têm dificuldade em relação ao braço que eles têm. E aí muita gente fala, tem que aumentar o efetivo, tem pouca gente. A gente tem que entender o orçamento público. Hoje o orçamento público ele é limitado, o efetivo que tem é esse. Como que a gente consegue melhorar isso? E a gente estudou em várias outras cidades pelo mundo, que são cidades extremamente seguras, e a gente fala muito do padrão de segurança londrino. E aí, lá em Londres, são 67 câmeras a cada 1.000 habitantes. Na cidade de São Paulo, é 1 câmera a cada 1.000 habitantes. E na cidade do Rio de Janeiro, meia câmera a cada 1.000 habitantes. Quando a gente olha para Gabriel, hoje, na área de atuação aqui no Rio de Janeiro, são 10 câmeras a cada 1.000 habitantes. Então, a importância da gente aumentar o número de câmeras, da gente ter essa rede, sempre com estratégia, a gente entendendo quais são as áreas que fazem mais sentido a gente colocar. A gente faz projetos em rua, muito por conta disso, né? A gente junta os síndicos da rua e a gente fala assim, é importante a gente ter nessa esquina, 2 aqui e 2 aqui. Por quê? Além da gente... logística, né? Não é simplesmente sair colocando 10, 20, 50, não. É colocar nos locais adequados, mais estratégicos, para dar o famoso cinturão, né? Exatamente. E aí a gente tem uma rua que a gente fala muito sobre ela, o nome dela é Dias Ferreira, acho que muita gente aqui conhece. Sim. A Gabriel, ela tem uma densidade muito forte lá, e quando a gente olha... E é uma rua com muita movimentação, porque você tem tanto comércio quanto moradores, né? Tem uma frequência muito grande em virtude dos restaurantes, bares, por aí. Exato. E a incidência de crime lá é muito baixa. Então, assim, de fato, a gente consegue mostrar um resultado muito significativo. E aí é um apelo que a gente faz mesmo, porque foi o que você falou, né? A gente faz parte da sociedade. Claro que eu estou aqui falando como Gabriel, mas agora eu estou falando aqui como um morador e um carioca. Então é muito importante que a gente aumente, de fato, a segurança na cidade, no estado do Rio como um todo. Então o meu apelo vamos entender que, de fato, a gente é responsável, né? A gente não tem o dever, mas a gente é responsável por ajudar aí na colaboração da segurança. Você tocou num ponto que é um ponto que a gente procura disseminar na cabeça das pessoas, que eu vejo muitas pessoas assim, eu pago imposto que é para ter segurança. Tem que ter uma polícia. Gente, não existe, é uma utopia achar que vai ter um policial em cada esquina. Bairro de Copacabana são mais de 100 quarteirões, não tem um policial para cada esquina, isso é uma ilusão. Você tem 6 setores de patrulhamento, mas aí aquela viatura foi envolvida numa ocorrência, ela é deslocada, foi para a delegacia, e nesse momento que ela está lá na delegacia, aquele setor encontra-se descoberto. Mas se tiver uma ocorrência ali, ok, a Maré Zero lá, o 90 vai deslocar uma viatura para lá. Mas naquele momento, aquele policiamento ali, ele está, entre aspas, prejudicado porque ela está envolvida num registro de uma ocorrência. Não tem como chegar, bota um lá para fica enquanto ele está. Não tem, porque aí existe uma limitação física, material. Faz mais concurso, não é assim tão simples, né? Exato. Tem a questão toda de endividamento, né? O nosso estado está em recuperação fiscal, então, ou seja, agora até abriu o concurso, né? Finalmente, depois de muito tempo, para poder recompor. Então, é aquele conceito que a gente sempre fala, e
procura disseminar nas pessoas, de que não é só a gente achar que segurança é só responsabilidade, por dever do Estado, mas que a gente tem que contribuir para isso, né? Tomando também as nossas cautelas, né? Você falou da sua namorada lá que não sai com cordão. É melhor que ela, por mais que seja meio triste e doloroso, é os tempos que vivemos, é melhor que ela evite de sair ostentando para não ser uma possível vítima de um oportunista, né? Porque o grande desafio das forças de segurança é você combater o crime de oportunidade. O nome já diz, é oportunidade. Até aquele momento ali que o cara cometeu o crime, você não tinha motivo nenhum para suspeitar dele. De repente a polícia até já sarqueou e não encontrou nada e ficou por isso mesmo. E aí não há muito que se possa fazer. Então, dentro desse conceito que você falou, é um pouco disso também. É preciso entender de que é preciso também o condomínio, o comércio, ele precisa também ver isso não como despesa, mas como um investimento. Investimento na sua segurança, investe na segurança dos moradores, do seu comércio e do bairro e da cidade. A nossa função é exatamente educar isso, né? Um investimento na segurança. Acho que a população como um todo ela já está educada em relação à saúde, em relação à educação. Hoje, quando você conversa com muitas pessoas, elas já têm um plano de saúde próprio, um plano de saúde privado. Hoje, quando você conversa com as pessoas, elas estudaram em escolas e faculdades particulares, em muitas vezes. E a educação da pessoa em relação à segurança, ela ainda pensa muito no governo. Então, é importante a gente mostrar que também é importante a gente investir de forma particular na segurança pública, né? Então, assim, essa é a função da Gabriel. A gente é pioneiro nesse assunto, então a gente tenta muito chegar perto do síndico e mostrar as diversas vantagens que a pessoa vai ter em relação ao que ela já possui hoje. Eu sou testemunha disso, que eu já tive a vontade de acompanhar essas reuniões de vocês que fazem com alguns síndicos. Eu acho interessante que exatamente essa visão de vocês, que é também passar até uma conscientização das pessoas, independente da questão da contratação do serviço. Né? Eu fui a essa reunião lá onde vocês apresentaram isso e nem ficou definido nada. Eles falaram, vamos ver aqui depois, mas a preocupação de vocês de procurar disseminar na cabeça das pessoas essa consciência das pessoas. Isso é muito importante para a gente desenvolver esse conceito de segurança, de sensação de segurança. O conceito da sensação de segurança é um conceito que ele é muito vago, é muito etéreo, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, né, já tinham descobrido a receita do bolo. Verdade. Então não é. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, né, diretor? Estamos caminhando para o finalzinho. Eu queria pedir aqui o Caio e o Lucas aqui para fazer as suas considerações finais aí, fiquem à vontade. E já de antemão aqui, agradecendo aí a vocês terem sido nossos estreantes aqui nesse nosso podcast. A Gabriel vai estar conosco aí nessa nova trajetória aí de contato com os moradores. Maravilha. Agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço. É muito bom sempre falar com o nosso público. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo, que está vendo a gente, tem essa preocupação com o seu bairro, com a sua cidade. Você quer fazer uma coisa melhor. E a gente está trazendo mais um canal, mais uma ferramenta para poder mostrar isso, né? Então, a gente está aqui quase uma hora de conversa, só queria abrir um adendo, né, para explicar. Acho que muita gente às vezes pergunta, Gabriel, por que Gabriel? Da onde vem? Quem é Gabriel? Importante, né? Porque de onde é que viu? Gabriel Exato, Tecnologia, de onde é que vem? Importante falar, na verdade, curiosamente, existem alguns Gabriéis que trabalham na nossa empresa, mas, na verdade, não tem nada a ver com o nome de ninguém, né? Então, na verdade, o nome Gabriel é do arcanjo Gabriel, que é o anjo protetor. Então, daí que veio o nome. Então, uma curiosidade para quem está aí escutando a gente, para quem já conhece a gente, mas não sabe de onde vem o nome. Então, é importante ressaltar aí essa curiosidade para todo mundo. O arcanjo que protege, que olha pelo Filho de Deus, né? E todos nós somos aqui. Exatamente. Bem oportuno. Né? Então, estamos de olho Lucas, em qualquer lugar. Queria agradecer, Horácio, muito pelo convite, pela proporcionar. A gente está falando principalmente com pessoas que se importam tanto, né? Quando a gente fala de síndico, são pessoas que se importam com o bem-estar, com o funcionamento de todos os condomínios onde tantas pessoas residem. Então, assim, é muito importante a gente poder falar com eles, se comunicar com eles. E agradecer aí pela atenção do público, pelo convite que vocês fizeram e fazer esse apelo aí para todos refletirem sobre a segurança e caso identifiquem que faça muito sentido, entrar em contato, que o diretor vai colocar na tela o contato aí do Caio para a gente conversar.
Maravilha. Bom, nós estamos encerrando aqui. Esse é o primeiro podcast aqui da nossa associação de moradores. Estamos estreando aqui. Eu queria agradecer muito aqui o apoio, a presença, a participação aqui da Gabriel, que tem sido um parceiro. Aliás, deixa eu falar aqui, eu não falei, eu me esqueci. Olha só, tu falha, né? Desculpa, primeiro programa, depois a gente vai melhorando. Né, diretor? Nós temos uma parceria com a Gabriel, que está oferecendo condições facilitadas para os condomínios que são associados à nossa associação. Então, depois vocês também podem entrar em contato. Diretor, também vou pedir para depois também colocar, além do contato da Gabriel, também colocar os nossos contatos. E aí, para morador que se quiser também saber mais informação também, tanto pela Gabriel quanto pela associação, depois no finalzinho vai vir aí os contatos para qualquer dúvida adicional. Bom, gente, estamos encerrando aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado, Caio, obrigado, Lucas, e principalmente obrigado ao nosso diretor, que está conduzindo os trabalhos aqui, ao meu amigo Marcos Vinícius, pela oportunidade de a gente estar realizando esse sonho, que era de fazer mais esse canal de contato, de relacionamento com o morador. E vamos encerrando aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até a próxima.